Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos o enviou. A este pôs também Herodes, que estava em Jerusalém. Naqueles dias, Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo que desejava vê-lo. Já ouvia falar a seu respeito. Ele o interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com uma roupa vistosa e o mandou de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo? Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes dos quais nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade, por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritaram: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: que mal fez este homem? Não encontrei nele crime que mereça a morte, portanto vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: cai sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde
o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salve a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-se a ti mesmo e a nós. Mas o outro respondeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra, até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar, a cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham corrido para assistir, viram o que estava acontecendo e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, também como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu confio em nós. Esperança e amor. Caros confrades redentoristas, Padre Lúcio, Padre Torres, queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Igreja da Glória nesse domingo de Ramos, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube da paróquia, com esta celebração nós abrimos oficialmente a Semana Santa 2022. Que é chamada também de Semana Maior da nossa fé. O que é que torna esta semana maior do que todas as outras semanas do ano? É a pergunta que o nosso coração é chamado a responder. E a resposta é simples. O que faz com que essa semana seja maior é porque é a semana onde o amor foi levado até as últimas consequências. É a semana em que o amor venceu
a injustiça, a opressão, a perseguição, a calúnia. É a semana em que o amor venceu a morte. Ora, em nossa experiência de fé, é o amor que dá grandeza à realidade humana. Por isso que esta semana é chamada maior, porque o amor é o grande protagonista desta Semana Santa. O amor é encarnado em Jesus. Porque nós vamos meditar ao longo desses dias o julgamento, a paixão, a morte e a ressurreição. E ao contemplar e meditar, somos a todo momento provocados, convocados a também deixar que o amor seja a grande resposta da vida de cada um de nós. Sim, porque celebrar a Semana Santa não se trata de entrar num museu para olhar peças antigas do passado. Porque celebrar a Semana Santa não se trata de entrar num teatro para acompanhar dramatizações de fatos do passado. Porque celebrar a Semana Santa não se trata de ficar relembrando coisas acontecidas há 2000 anos atrás. Não. Nós não vamos fazer um mergulho no passado. Não é isso a Semana Santa. Muito pelo contrário. Se fosse assim, toda Semana Santa seria repetitiva, monótona e cópia uma da outra. E não é. Toda Semana Santa é diferente. Sabe por quê? Porque em cada Semana Santa nós atualizamos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Ou seja, o nosso olhar não está no passado, o nosso olhar está no presente, para perceber como essa paixão de Jesus continua no hoje da nossa realidade e da nossa vida. A mesma cruz de Jesus, ela atravessa a sua família, a sua cozinha, seu banheiro, seus quartos. A cruz de Jesus atravessa a Avenida dos Andradas, a Avenida Rio Branco, passa em todos os bairros da sua cidade. A cruz de Jesus atravessa nossos comércios, nossas empresas. A cruz de Jesus atravessa nossos hospitais, casas de saúde. A cruz de Jesus atravessa nossas prisões. A cruz de Jesus atravessa nossos corações. Portanto, não é algo do passado. Ao viver cada cerimônia da Semana Santa, devemos nos aproximar da nossa paixão hoje, dos nossos sofrimentos hoje, e perceber neles a presença de Jesus. Isso é a Semana Santa. Por isso cada Semana Santa é diferente, porque traz esse elemento da nossa história, das nossas dores, dos nossos temores. Por isso viva intensamente essa semana. Procure deixar de lado outros compromissos que possam impedir você de estar presente nas celebrações da segunda-feira, da terça, da quarta-feira santa. Procure deixar para depois outros compromissos que queiram tirar você do tríduo pascal. A quinta-feira santa, o lava-pés. A sexta-feira santa, a morte de Jesus na cruz. O sábado santo, a missa mais importante do ano, a mãe de todas as vigílias, a vigília pascal. E no domingo, o grito que ecoa no mundo inteiro da ressurreição de Jesus. Estas celebrações só serão vividas durante essa semana. Se você perder, só ano que vem. Por isso, Semana Santa não é tempo para nós cristãos católicos de férias, de passeios, de turismo. É tempo de viver a fé. E não é apenas para viver a tradição,
é também, como eu já disse e repito, para mergulhar na nossa história de sofrimento e de cruz hoje, e sair desse lugar da lamentação, do vitimismo, da murmuração, e encontrarmos em Jesus um sentido para a nossa dor, um sentido para o nosso sofrimento. E esse sentido não passa pela reclamação, esse sentido não passa pelo desespero, esse sentido não passa pelo fechamento de coração. E é disso que as leituras de hoje nos ajudam a tomar consciência. A primeira leitura é do livro do profeta Isaías, e apresenta-nos um profeta anônimo, um servo de Deus, que é chamado pelo próprio Deus. Interessante porque a missão desse profeta anônimo tem a ver com o anúncio da palavra. O Senhor deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me excita o ouvido para prestar atenção. O Senhor abriu-me os ouvidos. Veja, são símbolos que dizem respeito ao anúncio da palavra, a escuta e a proclamação dessa palavra. Mas esse mesmo servo, essa missão, não será exercida na alegria, na festa, no prazer. Ela vai ser exercida no sofrimento e na dor. Ofereci as costas para me baterem, a face para me arrancarem a barba. Ou seja, essa palavra não vai ser escutada. E a resposta a essa palavra será a violência, a agressividade de quem escutou, foi provocado, não quis aceitar e vai reagir. Mas o texto termina dizendo: mas Deus é o meu auxiliador, por isso não me deixarei abater o ânimo. Ou seja, é a confiança no Senhor que não abandona aqueles que proclamam a palavra dele. É a confiança de que Deus é o nosso auxiliador. E mesmo que sejamos incompreendidos, criticados, agredidos, o Senhor está ao nosso lado. Os primeiros cristãos viram nesse profeta anônimo, nesse servo sofredor, a imagem de Jesus, que veio para anunciar o reino de Deus, que veio para proclamar e escutar, que não foi aceito, que recebeu cusparadas e bofetões, mas que sentiu muita presença do Pai junto dele. A pergunta que essa primeira leitura deixa para nós na abertura da Semana Santa é: nós temos consciência que pelo batismo cada um de nós também é profeta? E é chamado a anunciar a palavra de Deus na família, no trabalho, na rua, entre os amigos, em qualquer lugar em que nós estivermos? Você tem essa consciência que Deus chama você para ser também um servo, uma serva dele? E Deus espera que você proclame essa palavra dele e não tenha medo das críticas, das ridicularizações que porventura vier a sofrer, para dar testemunho dessa palavra no mundo de hoje, de ser chamado de conservador, retrógrado, moralista. Você suporta essas críticas em nome de Jesus? A segunda leitura é da carta de Paulo aos Filipenses. É um hino, na verdade. É um hino que em grego nos fala da kenosis, uma palavra para dizer do despojamento, da entrega de Jesus. E ele nos diz que Jesus não levou com soberba, com arrogância, com orgulho o ser Deus, mas pelo contrário, rebaixou-se a nossa dimensão humana, sem perder a sua dimensão divina, sendo igual a nós em tudo, menos no pecado. Encontrado com aspecto humano, diz o texto, humilhou-se a si mesmo,
fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, esse abaixamento de Jesus causou sofrimento e dor. Ele foi perseguido, incompreendido, crucificado, morto. No entanto, ele não fugiu da sua missão. Ele foi fiel e obediente ao Pai. Por isso, o texto diz: Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre ao nome de Jesus. Ou seja, o grande finale dessa história é que pela fidelidade e pela obediência de Jesus, o Pai o exaltou. A Sexta-feira Santa não é o final dessa história. Ela termina no domingo da Páscoa, na ressurreição. Então o final dessa história é vitória. Vitória pela fidelidade e pela obediência de um Deus que assumiu a nossa condição humana, que foi igual a nós em tudo menos no pecado, que foi fiel e obediente ao projeto do Pai de anunciar o reino de Deus, que não fugiu, não foi covarde, não foi medroso, não foi omisso, como muitos de nós somos, infelizmente, quando somos criticados e perseguidos. Por isso, o final da história foi a Páscoa. Ou seja, para nós também, se formos obedientes e fiéis a Deus, que espera de nós que sejamos também profetas do reino, anunciadores da palavra, se nós confiarmos em Deus, apesar de toda crítica e perseguição, o resultado final vai ser a vitória, a Páscoa, a ressurreição em Deus, porque tivemos a coragem de sermos fiéis e obedientes a Ele. Por isso a pergunta que esse texto nos faz: você tem sido uma pessoa humilde como Jesus? Simples? Ou a vida tornou você uma pessoa arrogante, orgulhosa, cheia de si mesma, se achando melhor do que os outros, tratando as pessoas com preconceito e discriminação? A experiência da fé tem despertado em você a simplicidade, a humildade? Ou você se deixou picar pela mosca da arrogância e de um pedestal se coloca na cadeira de juiz para julgar as demais pessoas, sem aceitar críticas, se sentindo dono da verdade e se colocando num patamar sempre acima das pessoas? Quem é você? Se o próprio Jesus soube se rebaixar, viver a kenosis, quem somos nós para não sermos humildes e simples o bastante à imitação do nosso Senhor e Deus Jesus Cristo? No Evangelho de Lucas, que nós acompanhamos, um trecho desse Evangelho, de todo o capítulo 23, 22, 23, nós acompanhamos o julgamento desde Pilatos, Herodes, que eram inimigos e ficam amigos por causa da entrega de Jesus. Vamos acompanhando todo o caminho do Calvário, os encontros que Jesus foi tendo, Simão Cirineu, Verônica, as mulheres de Jerusalém, até a crucifixão ao lado de 2 ladrões, as últimas palavras de Jesus na cruz, até Ele dizer: tudo está consumado. Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou, morreu. Escutar esse texto nos convida a contemplar a paixão e a morte como um momento supremo de Jesus. O momento supremo do sofrimento, da dor, mas o momento supremo também da glória e do amor. Porque o próprio Jesus já havia dito: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por quem ama.
E o que nós vemos na cruz é justamente a doação da vida. A cruz era o castigo para os grandes bandidos do tempo. Os piores homens morriam na cruz. Ora, Jesus não foi bandido nem assassino, mas ele questionou a estrutura religiosa e política do seu tempo, e ele foi calado com a cruz. Por isso a cruz, que era instrumento de maldição, depois que Jesus assume a cruz, ela se torna instrumento de bênção para nós cristãos. Por isso é que nós levamos a cruz em nosso pescoço, em nossas paredes e em tantos outros lugares. Por isso que a cruz se tornou o sinal do cristão, porque agora ela não é mais maldição, pelo contrário, ela é bênção, porque através da cruz Jesus nos trouxe a salvação e a vida nova. Porque através da cruz Jesus teve o seu maior ato de entrega, de amor a toda a humanidade, apagando o nosso pecado, a nossa mancha, e abrindo a ressurreição e a vida nova para todos nós. A cruz de Cristo, consequência do anúncio do reino. O sofrimento e a morte de Cristo, consequência da sua fidelidade, da sua obediência ao Pai. Assim, a cruz contém um dinamismo de vida nova. É importante que cada um de nós, a partir daqui, enxergue a sua cruz com esse olhar de vida nova. Portanto, quando você ficar doente, quando o desemprego, a dor, a tribulação, a preocupação bater a porta do seu coração, da sua família, das pessoas que você ama, a atitude do cristão não é de desespero, não é de maldizer a cruz, não é de revolta. É muito triste quando nós vemos católicos que estão nas missas dominicais, cantando, participando, comungando, mas quando se deparam com a cruz, revestida de tantas situações difíceis e dolorosas da vida, esses mesmos católicos se colocam a maldizer, a brigar com Deus, a cobrar, desesperam-se, revoltam-se, não aprenderam nada. Parece que querem uma vida sem cruz. Ora. Não existe vida sem cruz, como não existe um Cristo sem cruz. A nossa vida necessariamente terá a sua cruz, isso é inevitável, tendo fé ou não. Agora, nós que temos fé, temos uma maneira de carregar a cruz diferente de quem não tem fé, porque a nossa maneira é a maneira de Jesus, a quem nós seguimos, é o nosso Senhor. E qual foi a maneira de Jesus carregar a cruz? Com fidelidade, com obediência. Qual foi a maneira de Jesus carregar a cruz? Entregando por amor. É isso, é essa lição que nós precisamos aprender na Semana Santa. Não é possível mais, depois de participar dessa semana, que carreguemos a nossa cruz brigando, xingando, reclamando. Não é possível mais que tenhamos medo da morte depois dessa semana. Não é possível mais que nos desesperemos porque alguém da nossa família morreu, minha mãe, meu pai, meu filho, e parar de viver e desesperar. Ou eu creio na ressurreição dos mortos, ou não tem sentido a vivência da minha fé. Essa semana promete. Por isso vale a pena participar bem dela. Por isso vale a pena deixar outras coisas. São muitas as lições que todos nós vamos aprender durante essa semana. E ninguém sairá ileso desses dias. Eu tenho certeza que você não sairá no outro domingo da mesma maneira que você está hoje, se você celebrar com piedade, com abertura de coração,
as cerimônias desta Semana Santa. Mas fique atento, preste muita atenção, porque no domingo de Ramos, a multidão levantou seus ramos para dizer: Hosana ao filho de Davi, bendito Jesus, seja bem-vindo entre nós. A expectativa é que ele fizesse muitos milagres ali. Mas ele anunciou o reino, ele chamou a conversão. Conte nos dedos comigo, passou a segunda, a terça, a quarta, a quinta, 4 dias. E aquela mesma multidão que gritava Hosana, agora mudou. Crucifica-o! Crucifica-o! Tão pouco tempo, não é mesmo? Tão poucos dias. Quantas vezes nós somos assim também, não é mesmo? Quando Deus não faz as coisas que nós queremos, quando Deus não realiza nossos sonhos, nossos projetos. Quantas vezes somos assim com as pessoas, elogiamos num dia, basta que elas nos desapontem, que nós já estamos criticando, falando mal, desejando mal. Quanta contradição trazemos dentro de nós, não é mesmo? Um dia elogiamos, no outro dia criticamos. Um dia beijamos, no outro dia esbofeteamos. Num dia sorrimos, no outro fazemos cara feia. Num dia exaltamos, no outro pisamos. Quanta volubilidade, quanta contradição. Tomara que essa semana nos ajude a ter mais firmeza e compromisso com a fé. E não sejamos folhas secas levadas ao vento, ao sabor das emoções e sentimentos, mas que a nossa fé nos dê a consistência necessária para termos convicção, firmeza da nossa fé e da nossa confiança em Deus. Abençoada Semana Santa para você, meu irmão, minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.